Em meio a um mundo ferido pela guerra, pelo pecado e pela indiferença espiritual, Deus escolheu não reis, nem teólogos, nem autoridades. Escolheu 3 crianças simples, 3 pequenos pastores, para confiar um aviso que ecoaria por gerações. Estamos falando de Lúcia de Jesus, então com apenas 10 anos, e de seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 8 e 7 anos. Crianças do campo, de fé sincera, que jamais poderiam imaginar que seus nomes ficariam marcados para sempre na história da Igreja e da humanidade. No dia 13 de maio de 1917, em um vilarejo humilde da cidade de Fátima, em Portugal, algo extraordinário aconteceu. Enquanto cuidavam de suas ovelhas, as crianças relataram ter visto um clarão intenso, semelhante a um relâmpago, mas sem o estrondo do trovão. O céu, segundo elas, tornou-se subitamente luminoso e sereno. Logo em seguida, sobre uma pequena azinheira, apareceu uma senhora envolta em luz, mais brilhante que o sol, mas sem ferir os olhos. Era uma presença que transmitia paz e, ao mesmo tempo, uma gravidade impossível de ignorar. A senhora falou com doçura, mas com firmeza. Sua primeira pergunta não foi um anúncio de glória, mas um convite ao sacrifício. Vocês querem oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar, em reparação pelos pecados com que é ofendido e em súplica pela conversão dos pecadores? Sem compreender totalmente o peso daquilo que estavam aceitando, as crianças responderam que sim. A partir desse instante, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A senhora então fez um pedido claro: que voltassem todo dia 13, naquele mesmo local e naquela mesma hora, pois nos meses seguintes seriam reveladas mensagens importantes, segredos que diziam respeito não apenas a elas, nem apenas à Igreja, mas ao futuro da humanidade. O contexto em que essas aparições aconteceram torna tudo ainda mais impressionante. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, devastava a Europa. Milhões de mortos, doenças, fome, famílias destruídas. O mundo parecia caminhar sem freios rumo ao abismo. E foi exatamente nesse cenário que o céu interveio. A mensagem trazida em Fátima deixava claro que os pecados da humanidade haviam subido aos céus, clamando por justiça. Mas, ao mesmo tempo, revelava que ainda havia esperança, desde que o homem aceitasse o caminho da conversão, da oração e da reparação. Nos meses seguintes, Nossa Senhora cumpriria sua promessa. Voltaria a aparecer. Revelaria segredos, visões e advertências que atravessariam o século XX e continuariam a provocar temor, debates e reflexão até os dias de hoje. Mas antes que esses segredos fossem conhecidos, algo precisava ficar claro. Deus fala, mas cabe ao ser humano escutar. Deus adverte, mas respeita a liberdade de cada alma. E é exatamente aqui que começa o mistério mais profundo de Fátima. Enquanto essa história começa a se revelar, pare por um instante e reflita. Você acredita que Nossa Senhora de Fátima ainda realiza milagres nos dias de hoje? Deixe seu comentário abaixo com sua fé, sua experiência ou seu pedido. Conforme havia prometido, Nossa Senhora voltou a aparecer. No dia 13 de junho de 1917, novamente na Cova da Iria, as 3 crianças encontraram-se diante daquela presença luminosa que já havia marcado suas almas para sempre. Foi nesse encontro que a mensagem começou a se tornar mais grave e também mais urgente. A Virgem revelou então a primeira e a segunda parte do grande segredo de Fátima, não como curiosidade ou espetáculo, mas como um alerta espiritual que exigia a resposta concreta da humanidade. Sem longas explicações, a Senhora permitiu que as crianças tivessem uma visão direta do inferno. Não se tratava de uma metáfora nem de uma imagem simbólica. O que lhes foi mostrado era descrito como algo real, aterrador e impossível de esquecer. As crianças relataram ter visto como que um imenso mar de fogo, localizado abaixo da terra. Nesse abismo ardente, encontravam-se almas humanas e demônios, mergulhados nas chamas, lançados de um lado para o outro como brasas vivas, transparentes, enegrecidas, algumas com forma humana ainda reconhecível.
Os gritos de dor, o desespero, os gemidos incessantes eram tão intensos que, segundo o testemunho posterior de Lúcia, elas acreditaram que morreriam de pavor naquele instante. O terror não vinha apenas das chamas, mas da ausência total de esperança. Os demônios, segundo a descrição, distinguiam-se por formas grotescas, semelhantes a animais desconhecidos, horríveis, negros, mas também transparentes, uma presença que inspirava repulsa e horror absoluto. Essa visão não tinha como objetivo assustar por si só. A Virgem explicou que aquela realidade existia porque muitas almas se afastavam de Deus conscientemente, rejeitando sua misericórdia, vivendo no pecado sem arrependimento. O inferno, segundo a mensagem de Fátima, não é uma invenção religiosa para controlar consciências, mas uma consequência trágica da liberdade humana mal utilizada. Logo após a visão, a senhora falou com uma dor visível em sua voz. Ela afirmou que muitas almas se perdem e fez uma declaração que atravessaria gerações. Vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Essa afirmação não vinha acompanhada de condenação, mas de um apelo. A Virgem pediu que o mundo se voltasse para a devoção ao seu imaculado coração, como caminho de reparação, conversão e salvação das almas. Em seguida, revelou algo que, à época, parecia incompreensível para muitos: um alerta específico sobre a Rússia. Segundo a mensagem, se aquele país não fosse consagrado conforme o pedido do céu, seus erros se espalhariam pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja e sofrimento incalculável. A senhora também anunciou que a guerra em curso, a Primeira Guerra Mundial, teria fim em breve. Contudo, advertiu: se a humanidade não deixasse de ofender a Deus, uma guerra ainda pior surgiria durante o pontificado do Papa Pio XI. A história confirmou esse aviso de forma dramática. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou, deixando mais de 20 milhões de mortos entre soldados e civis. Mas o pedido central de Fátima, a consagração da Rússia nos moldes exatos solicitados, não foi atendido de imediato. Poucos anos depois, o mundo assistiria à ascensão de ideologias que negavam Deus, exaltavam o Estado como autoridade suprema e perseguiam a fé. O comunismo ateu se espalhou, seguido por regimes totalitários que mergulharam a humanidade em uma nova tragédia. A Rússia tornou-se o primeiro país a legalizar o aborto em larga escala, tratando a vida humana como descartável. Milhões de crianças inocentes perderam a vida enquanto se proclamava que Deus não existia e que o Estado ocuparia seu lugar. Como havia sido advertido, os erros se espalharam. Nazismo, fascismo, perseguições religiosas, genocídios. Em 1939, o mundo entrou na Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais devastador, que confirmou com precisão assustadora o aviso feito em Fátima décadas antes. Nada disso foi apresentado como destino inevitável, mas como consequência direta da rejeição à conversão. A mensagem era clara. O céu advertiu, mas a humanidade ignorou. E ainda assim, o mais perturbador dos segredos ainda não havia sido revelado. Se os 2 primeiros segredos de Fátima já eram suficientes para abalar consciências, o terceiro segredo ultrapassava qualquer limite conhecido. Não se tratava apenas de guerra, pecado ou punição. Tratava-se de algo que tocava o coração da Igreja, o destino da humanidade e o confronto final entre a luz e as trevas. Esse segredo foi revelado pela Virgem no dia 13 de julho de 1917, mas, diferentemente dos anteriores, não foi divulgado ao mundo. Seu conteúdo era tão grave que permaneceria envolto em silêncio por mais de 8 décadas. A mensagem foi confiada por escrito à irmã Lúcia, já adulta e religiosa. Segundo seu testemunho, ela só conseguiu escrevê-la após intensa oração, sofrimento interior e obediência expressa. Mesmo assim, o conteúdo causaria temor àqueles que o lessem. O primeiro Papa a ter acesso ao texto foi Pio XII. Após a leitura, testemunhos internos do Vaticano relatam que ele ficou profundamente abalado, visivelmente trêmulo. A decisão foi clara. A humanidade ainda não estava preparada para conhecer aquele conteúdo. Mais tarde, o texto foi lido também pelo Papa João XXIII, que chegou à mesma conclusão.
Ambos compreenderam que a revelação prematura poderia provocar desespero, pânico coletivo e confusão espiritual em escala mundial. Mas o tempo passava. O mundo mudava. E os sinais descritos na profecia começavam, aos poucos, a se manifestar. Um dos pontos mais delicados do terceiro segredo dizia respeito à corrupção interna, ao abandono das Escrituras e à perda da fidelidade doutrinal dentro da própria igreja. A mensagem falava de uma crise profunda, em que muitos se afastariam da verdade, relativizando o evangelho e enfraquecendo a fé do povo. Essa parte do segredo não apontava a inimigos externos, mas uma ferida interna, silenciosa, dolorosa, que faria a igreja sangrar por dentro. Uma advertência severa. Quando a verdade é diluída, o erro se multiplica. Outro ponto extremamente grave da profecia falava sobre o levantamento de uma figura maligna, identificada como o Anticristo, não como um símbolo abstrato, mas como uma presença concreta. Um homem que se manifestaria publicamente, seduzindo nações e conduzindo multidões ao engano. A mensagem descreve uma rebelião universal contra Deus, uma recusa aberta à lei divina, à moral cristã e à autoridade espiritual. Os valores seriam invertidos, o pecado celebrado e a fé ridicularizada. De forma ainda mais surpreendente, o terceiro segredo também mencionava um tempo de grande avanço de conhecimento, no qual a humanidade teria contato com realidades que ultrapassariam sua compreensão espiritual. Segundo o texto, esse progresso, sem Deus, não conduziria à salvação, mas ao orgulho e à perdição. Não se tratava de uma condenação do saber, mas de um alerta. Conhecimento sem Deus não ilumina, apenas confunde. A parte mais dramática do segredo apontava para um cenário extremo. A Virgem advertia que, se a humanidade não mudasse de atitude, poderia enfrentar um castigo de proporções jamais vistas. Falava-se de uma grande guerra, ainda mais devastadora que as anteriores. Uma guerra marcada pelo uso de armas capazes de aniquilar a própria raça humana. O conflito teria início com o assassinato de uma figura de grande importância mundial e se espalharia rapidamente, atravessando a Europa como uma sombra destruidora. A profecia descrevia um abalo profundo da terra, um terremoto de longa duração, seguido por uma escuridão absoluta, não apenas física, mas também espiritual, que envolveria o mundo por dias. Nesse período, a Virgem recomendava recolhimento, oração, velas bentas e confiança total em Deus. Alertava para não sair de casa, não abrir portas, não ceder à curiosidade, pois forças malignas estariam soltas, espalhando caos e desespero. Mas mesmo diante desse cenário terrível, a mensagem não terminava no castigo. Após os dias de trevas, surgiria no céu um sinal luminoso, uma cruz resplandecente, lembrando à humanidade o preço pago por Jesus Cristo pela redenção do mundo. Um último chamado à memória, ao arrependimento e à esperança. O terceiro segredo não foi dado para gerar medo, mas para provocar conversão antes que seja tarde. Após meses de aparições e mensagens cada vez mais graves, algo ainda inquietava o coração das pessoas. Muitos acreditavam nas crianças, outros zombavam, acusavam-nas de invenção ou ilusão. Diante disso, a própria Virgem havia prometido, no último encontro, realizaria um sinal visível para que todos acreditassem. E assim, chegamos ao dia 13 de outubro de 1917. Desde as primeiras horas da manhã, uma multidão começou a se reunir na Cova da Iria. Homens, mulheres, crianças, religiosos, céticos, jornalistas e curiosos. Estima-se que mais de 70 mil pessoas estivessem presentes. O dia estava marcado por chuva intensa, o chão transformado em lama, roupas encharcadas, clima de expectativa misturado com desconfiança. Ao meio-dia, conforme anunciado, a chuva cessou repentinamente. As nuvens se abriram, e então algo absolutamente inexplicável aconteceu. As testemunhas relataram que o sol surgiu no céu com uma coloração diferente, opaca, permitindo ser observado diretamente sem ferir os olhos. Em seguida, o astro começou a girar sobre si mesmo, emitindo luzes de várias cores, como se estivesse dançando no firmamento.
De repente, o sol pareceu desprender-se do céu e avançar em direção à multidão. Um pânico generalizado tomou conta do local. Pessoas gritavam, se ajoelhavam, confessavam pecados em voz alta, acreditando que aquele era o fim do mundo. Após alguns instantes, o sol retornou à sua posição normal. O fenômeno cessou, e algo ainda mais impressionante foi notado. As roupas molhadas estavam completamente secas, assim como o chão antes encharcado. Esse evento entrou para a história como o milagre do sol, testemunhado por crentes e descrentes, registrado por jornais da época e jamais explicado pela ciência. Era o selo final da veracidade das aparições. Após o cumprimento da missão, a vida das 3 crianças seguiu rumos diferentes, exatamente como a Virgem havia anunciado. Francisco Marto, de saúde frágil, adoeceu gravemente e faleceu apenas 2 anos após as aparições. Aceitou seus sofrimentos em silêncio, oferecendo-os pela conversão dos pecadores. Jacinta Marto, ainda mais jovem, suportou dores intensas com uma maturidade espiritual impressionante. Morreu pouco tempo depois, com apenas 9 anos, repetindo que desejava consolar o coração de Jesus e o coração de Maria. Ambos foram chamados cedo, como a Virgem havia prometido, e hoje são reconhecidos pela Igreja como santos, testemunhas puras da fé vivida até o fim. Já Lúcia permaneceu no mundo por muitos anos. Para protegê-la da curiosidade e da pressão popular, ingressou na vida religiosa. Viveu longamente, atravessando quase todo o século XX, guardando, escrevendo e explicando a mensagem de Fátima sob obediência. Faleceu aos 97 anos, no dia 13 de fevereiro de 2005, em Coimbra, Portugal, deixando como legado uma das maiores advertências espirituais da história moderna. A mensagem de Fátima não é uma profecia de desespero, mas um último chamado de misericórdia. Ela nos recorda que o céu não permanece indiferente ao destino da humanidade, mas também respeita a liberdade humana. O aviso foi dado, os sinais foram mostrados. A pergunta que permanece ecoando até hoje é simples e profunda. O que faremos com essa mensagem? Mais de 1 século se passou desde as aparições de Fátima, mas a mensagem permanece assustadoramente atual. Guerras continuam a destruir nações, a fé é ridicularizada, a vida humana é tratada como descartável e muitos vivem como se Deus não existisse. Fátima não foi apenas um evento sobrenatural do passado, foi e continua sendo um aviso vivo, uma convocação urgente à conversão, à oração e à responsabilidade espiritual. A Virgem não falou de castigos como quem deseja punir, mas como uma mãe que adverte o filho antes da queda. Ela mostrou o inferno não para condenar, mas para salvar. Falou de guerras não para espalhar medo, mas para despertar consciências adormecidas. O centro da mensagem sempre foi claro. O ser humano ainda pode escolher entre a luz e as trevas, entre a indiferença e a oração, entre continuar ofendendo a Deus ou retornar ao caminho da fé. Por isso, a devoção ao Imaculado Coração de Maria surge como um refúgio seguro em tempos de confusão. Um coração que acolhe, intercede e conduz as almas até Cristo. Um caminho simples, mas profundo, oferecido a todos, não apenas aos santos, mas aos que lutam, caem e desejam recomeçar. Os 3 pastorinhos não eram sábios nem poderosos, eram pequenos, pobres e invisíveis aos olhos do mundo. Ainda assim, foram escolhidos para carregar uma mensagem que atravessaria gerações. Isso nos lembra que Deus não procura grandeza exterior, mas corações disponíveis. A pergunta final que Fátima nos deixa não é sobre o futuro do mundo, mas sobre o futuro da nossa alma. Se o céu voltou a falar em nossos dias, estamos dispostos a ouvir? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando o que mais chamou a atenção nessa história. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir esse alerta do céu. Compartilhe com alguém que esteja distante da fé ou precisando de esperança. E se você ainda não faz parte do canal Anjos e Santos, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem espiritual, histórias de santos, aparições e chamados celestes como este. Que a Virgem de Fátima interceda por você, por sua família e por toda a humanidade.
e que, enquanto ainda há tempo, escolhamos a luz.